Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós iremos acessar alguns conhecimentos dos quais é, nos é acompanhado de forma quase que intuitiva por trabalharmos já há bastante tempo sobre a consideração harmônica que exerce o exercício de utilizar informações para nos dar controle e interar desse controle um descontrole que estabelece talvez uma consideração. E isso se é em instinto, né? É um acessório para poder atribuirmos é, melhor a, o estabelecimento da, da interação com a informação, né, prestada. Isso porque a gente, quando emite uma informação em tempo real, a gente estabelece um contato com o plano do receptor. Então, o receptor vai nos dizer a caracterização que a informação que a gente quer transmitir precisa ter para que eu emissor, saia satisfeito da comunicação. Porque a comunicação nada mais é do que a você estabelecer um universo de potencial, de segurança, de amizade, de estruturação. Você já viu aquele desenho Power Rangers? Quando eles morfam e constroem um robô grande da união deles, e os cinco dirigem um robô grande, quer dizer que a comunicação está lhes atendendo uma satisfação e está fazendo com que eles vençam um medo cosmopolitano, um medo de cidade, de se doar para a cidade, de estar sobre as monstruosidades que a gente tem pela consideração dos estresses e dos medos ativados em uma sociedade, em um campo que existe, por mais que tenha Deus e os anjos nos protegendo, existe muita gente possuída de várias derivações de equilíbrio. E aí o plano ele se torna, essa cidade ela se torna imprevisível em alguns pontos. E quando a gente intercepta esses pontos com uma câmera, com um registro, com uma técnica de localização e estimular dessa localização um arrecadador de dados de inteligência para estimular, sinalizar e de certa forma atuar ativamente a partir da modulação desses pontos de encontro, a gente vai construindo uma segurança na via de informação. Então,
a informação ela é contínua, assim como o Sol, ele não para de assolar a Terra. Por mais que a gente às vezes nos desligue da informação, assim como o Sol se desliga de nós pelas caracterizações que a Terra toma nessa órbita. E assumindo toda essa coerência, essa relação com os astros, a gente a gente compõe, a gente se interessa e se integra nesse ofício e estabelece graça por isso, né? Valor, amor e comunicação é essa arte de você estimular os seres a encontrar uma unidade de força maior, né? Um ser que supera tudo por estarmos unidos, enfrentaremos esse ser. Então eu acredito que só veremos a Deus se conseguimos nos unirmos em alma, em espírito, em santidade. Isso não é difícil, né? A gente só precisa de harmonia. A gente precisa de se entregar de maneira harmônica. Então, o que a gente precisa de fazer? A gente precisa fazer todo mundo amar o mundo, e fazendo todo mundo amar o mundo ele vai ser interessante porque todo mundo vai usar sua energia para harmonia. E entendendo isso, a comunicação ela tenta gerenciar isso. O único problema é que a capitalização e o estímulo de desconter razão, raciocínio sobre a necessidade de contar, atribuindo valores extras para esse tipo de comunicação, que é o capitalismo, o domínio do acesso a esse meio de poder sobre as massas, poder sobre os outros, tornou tudo difícil. A volta de Deus, né? Tornou muito difícil a gente conseguir se conectar a Deus, a menos que essas pessoas se arrependem desses pecados. O que é muito difícil porque existe uma doença, uma patologia construída na estrutura dessas pessoas que fazem com que elas acordem na expectativa de ser esse ser que tem e pertence a esse ato de considerar a vida com poder aquisitivo maior do que as outras pessoas, né? Mas é claro, né? Vamos continuar esperando, com a esperança de que os povos possam algum dia encontrar a verdade, né? E a libertação dessa conspiração sem sentido que é o egoísmo, né? É a loucura de criar um medo das outras pessoas terem acesso de forma harmônica, igualitária, equidade, né? É um termo, esse termo da equidade, né? Bom, então, mas se vocês aprender a ler, o que faz você se tornar um bom leitor? É ler, ler e ler. Só que a gente tem a arte de ler na comunicação de várias formas, inclusive com nós mesmos. Quando a gente nos ama, a gente nos arma de verdades comunicativas
pelo fato de construir um elo de possibilitar em nós o melhor recurso de comunicação possível dentro das nossas posses de recursos, né? Eu falo de materiais mesmo. Então, observando esse diálogo, a gente consegue construir uma relação com Deus, com o poder de estar vivo, de bem, mesmo que a gente não esteja inserido em uma sociedade tão complexa e tão importante como é essa nossa, de estar sobre constante procuras e vitórias e entendimentos que extrapolam o equilíbrio tão simples e tão belo de ser o que a gente é, né? Essa procura por ser autoridades, reconhecimentos, isso e aquilo, trouxe muita cegueira, é algo que a gente chama do blindness, né? O efeito da cegueira, né? Um ensaio sobre a cegueira. E aí, o que acontece? Bom, existe uma medida que talvez seja angelical, o meu ponto de saber, que é a medida que os corpos tomam frente aos obstáculos, inserindo dentro desses obstáculos uma humildade que é o comunicar. Então, se eu te falo que você pode comunicar com tudo, por que você não comunica com o obstáculo? Só porque ele não te responde com o mesmo idioma, né? Então, para todo porquê, né, existe uma resposta, né? Existe um por isso, um complemento, né? Então, para toda célula, né? Toda fome existe um alimento. Para todo desequilíbrio existe um equilíbrio. E, bom, o além daquilo que você pode chegar nessa terra, e eu falo isso com toda a propriedade de ser, né, alguém que pode falar alguma coisa, né, cabe você ouvir ou não. O máximo que você pode chegar é na leitura precisa, né? A medida precisa, o precioso. Esse é o além, né, que vai lhe dar a resposta definitiva, né? Vai te dar o fim digno, né? E é isso que muitos cientistas procuraram. É essas respostas que muitas pessoas lutam para achar e lutam para que os seus filhos queiram achar. A humildade para ler tudo. Eu sou poliglota, eu falo vários idiomas, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Cara, é 4. Não é você falar todos os idiomas. É você falar o único idioma, que é o idioma que vem da humildade de servir daquilo que se toma de informação um complemento para ela, né? Fazer o cubo mágico, achar a magia que vai estruturar sabedoria certa, precisa, encaixe, né? Correspondência.
né? E o que nos ajuda são as heranças, tá? Todas as heranças que temos, por mais que eu viva em uma família que eu não tenho herança material assim, até porque meus pais ainda estão vivos e mesmo assim eles não têm muito aquilo que eu não tenho muito aquilo que esperar. Talvez eu precise dar graças a Deus por isso, né? Porque como eu estou falando, às vezes a gente precisa daquilo que é preciso, né? Qualquer coisa a mais, qualquer coisa a menos é desnecessário, né? É claro que existem momentos que a gente se perde em dizer que isso não é verdade, mas estudando, um dia você vai estar em uma maca e vai ver que isso é verdade. Você trocaria tudo que você conquistou pela saúde. Você vai dizer assim para você: não sabia que a saúde era a coisa mais valiosa que eu tenho, que eu te poderia ter algum dia, né? Então, sinto muito. Você pode estruturar qualquer informação no dia de hoje para te servir e dizer que eu estou errado. Mas quando o dia chegar, e se esse dia chegar para você, eu sinto muito, mas o seu organismo vai forçar você a dizer essas palavras, né? Considerar essa verdade. E é uma verdade. E aí, com as heranças que a gente tem sobre a educação propriamente dita, pensando na pólice, desse lado de polimento cidadão, onde a gente deseja que todos os cidadãos que vivam na sociedade estejam de bem, para que ele não nos ataque ou não nos receba ou não seja desafiador se unir com essa pessoa para ser um ranger, para ser uma pessoa forte, corajosa, né? Que a pessoa queira ser meu irmão para dentro dessa família nos unirmos de bem, né? Para facilitar isso, a gente tem no município as escolas que nos ajudam a escolher e a escolar, porque isso é a graça, né? Isso é a melhor saúde, o saldo positivo de poder ter coragem, sair andando à vontade, sorrindo para o povo que é o seu irmão, é o povo eleito da sua graça. Mas isso tem se tornado desafiador, infelizmente, por conta do complexo desidratante do ensino, que por mais que a gente tenha toda essa herança, a falta de valorização e a desconsideração desse programa tem feito com que essa herança, essa riqueza que a gente tem, esteja sendo decomposta e essa decomposição, às vezes, para algumas equipes sejam gratas, né? Sejam trabalhos a mais, mas para outras sejam desgostos, né? Porque a gente tem sempre pessoas que ganham com o insucesso de outras, né? Não é à toa que os doentes mentais fazem com que os psicólogos ganhem mais. Sejam um serviço com muita. É igual o médico ganhava antigamente, o psicólogo agora ganha, às vezes mais, né? E, bom, para tudo tem essa
essa falha, né? Essa coisa. Tudo que atrapalha um aumenta o outro, e isso é desequilíbrio, isso é falho, isso é inarmônico, né? Bom, então, né, precisamos de dar mais atenção para essas heranças, e uma coisa importante é essa que a gente vai falar agora, né? Que é cobrada, muito bem cobrada, né? Pontuação e sinais gráficos. Então veja bem, quando a gente pontua, quer dizer que a gente acerta, né? Pontuar é acertar. Se você faz uma cesta lá no jogo de basquete, você pontua, né? E toda vez que você pontua, o seu organismo se sente bem. Se sentir bem é se encaixar, é você se sentir necessário, é você se sentir precioso, né? Equilibrado, equilíbrio, né? Então, isso é pontuar. Ação é uma contínua realidade, é vida, né? Ação é viver. Então a gente tem, dentro desse estado de viver, ação, né? A gente tem as pontuações. Pontuações é quando a gente vive de uma maneira organizada. De forma organizada. Então, pontuação é viver de forma organizada. Pontuação, certo? E sinais gráficos. Então, o que viver de forma organizada? Beleza. Então você vê, né? E as coisas vêm para você viver, né? Beleza. Vamos dizer aqui, ó, né? Aqui é o seu rosto, né? Vamos dizer assim. Beleza? Bom. Ok. Beleza. Todo pulso que chega no seu organismo se torna um impulso nervoso, né? Tudo que chega aqui, ó, todo raio de coisa que chega aqui, ó, né, ó, veja bem, que entra aqui, ó, ele faz assim, ó. Ó. Pera aí. Né? E aí eles se conectam, né? Aqui, ó. Se conecta. Depois que entrou, ele se conecta aqui, ó. Faz assim. E ele monta, né? Ele monta uma desse pulso que você vê, que a gente chama de fótons, fótons eletromagnéticos, que são partículas eletromagnéticas. Esses fótons, eles fazem no seu organismo
eles emitem um desequilíbrio no seu organismo e as suas células, né, aqui os seus receptores, bastonetes, cones, íris, músculos do olho, eles vão organizar para esses fótons, essas partículas eletromagnéticas, eles vão modular desse pulso um contrapulso, né? Um impulso de desescalar essa informação no organismo. Então veja só como que é a atuação do organismo sobre as ondas, né? A gente tem as ondas extracorpóreas produzidas por outros organismos, né? A gente tem as ondas. E as ondas, elas podem fazer assim, 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 podem fazer assim. Isso são ondas, meu amigo, certo? Pode fazer assim, pode fazer assim, pode fazer assim. Então, vamos concluir que ondas, em simbologia, simbolicamente, é igual a riscos. Tá. Qualquer risco, Abner, qualquer risco. Uai, então vamos organizar esse risco. Para quê? Verdade. Para que a gente vai organizar esse risco? Uai, para ter segurança, né? Vejam só, pessoal. Se tem uma verdade nesse universo, é que todos nós somos ótimos detectores de ondas, porque a capacidade de detectar as ondas nos faz sobreviver. Isso é saúde, saldo de contra-onda. Então, se tem uma coisa que Deus fez bem feito, é o ser humano detector de ondas. Só que todos os seres vivos detectam essas ondas. Todos os organismos vivos, sistemas de organizações de órgãos, células, todos os seres vivos são ótimos, mas eu falo ótimo a um nível superior do superior. É o mais superior que existe. São ótimos para detectar ondas. Entendeu isso? Você entendeu isso? Que não tem computador melhor do que um organismo vivo para detectar ondas. Só que ele vai detectar as ondas na sua faixa de detecção, né? Dentro da expressão de montagem contra essa onda. Porque se é o organismo, se for uma onda muito fraca, talvez a acessibilidade do organismo para essa onda não vai gerar uma construção dessa estrutural dessa onda desescalada, né? Então existem faixas de onda que a gente lê, o nosso organismo sente, mas a gente não desescala, por exemplo, um movimento, né? A gente não faz assim, ó, né? Sabe por que a gente pisca muito e a gente às vezes nem sabe? Sabe por que o nosso coração não para de bater? Sabe por que existem órgãos aqui no organismo
que são lisos, eles utilizam do impulso nervoso que em algum momento lhe chega carga, né? Você tem a descontração de alguns órgãos que concebe a contração de outros, né? Contração e descontração são formas de estabilizar essa super máquina que é o organismo, né? Então, por exemplo, o seu intestino, né? O intestino ele é liso. Ele sabe como que ele se movimenta? Com movimentos chamados movimentos peristálticos. Você não faz assim, ó, vou movimentar o meu intestino delgado aqui, ó. Não. Sabe o que acontece? Quando você come, quando você ativa o cérebro de alguma forma estrutural, você despolariza alguns sistemas, algumas vias no organismo que você consegue levar energia para a contração desse movimento peristáltico no organismo, né? É uma questão de elevar energia que vai conduzir despolarização. Talvez seja uma energia que vai produzir substância química para ativar as células em movimento peristáltico, né? Dentro dessas verdades orgânicas, né? Isso é também uma leitura, né? E a gente tem essas pontuações. Então, a gente, bem, simbolicamente, né, todas as ondas são riscos e a gente vai organizar esses riscos agora, né? Como que a gente vai organizar esses riscos? A gente vai defini-los. O organismo, né, esse organismo aqui, ele consegue detectar. Ele é ótimo para detectar. Sabe como que ele detecta? Ele expressa, né? Ele faz sinais de expressão. Então, por exemplo, quando ele vê quando ele está sentindo fome, né? Ele está lá na selva, ele está sentindo fome e ele vê uma caça, né? Por exemplo, uma cobra aqui, ó. Ele sente assim ou assim. Ele sente uma mistura desses dois. Isso porque ele quer atacar a cobra, só que ele sabe que talvez essa cobra possa lhe atacar se ele não conseguir lhe atacar. Então, a gente tem um mais, menos. A gente tem um campo de energia aqui. A gente chama isso de contas de de probabilidade, né? Probabilidade. E aí, essa probabilidade, quando eu analiso muito o edifício de caçador desse cara e o edifício de cobra dessa cobra, ou seja, as ações da cobra e as ações
do caçador, eu consigo mediar o versus outro. E aí eu faço a mediação. Eu faço, ó, esse cara ele é muito forte e essa cobra ela não é tão forte, fraca. Só que a cobra ela é mais ágil. Esse homem ele é menos ágil. E aí, depois que eu avaliar isso tudo, eu vou ter um dado que se chama a probabilidade desse caçador conseguir pegar essa presa e matar a sua fome. Beleza? Só que deixa eu dizer para você que isso aqui é uma comunicação também, né? Sabe por quê? Porque todo risco agora ele pode ser organizado. E o que a gente fez foi nos informar a nível superior. O que é superior? Superar o terror de não saber, não lembrar. Então agora, superando o terror, a gente lembra, a gente sabe contar, a gente tem fórmulas de conta, a gente tem biblioteca, a gente tem a literatura, a gente sabe ler igual. Então, tudo isso nos trouxe a habilidade de informar, que é o que nos dá motivo para viver. O que é viver? É você detectar as coisas, né? Então, o que é oculto passa a ser cultivado pelo seu organismo até que o seu organismo consiga, desse cultivado, colher ou viver. E aí, desse viver, você consegue converter a vida em paraíso. Bem-vindo ao paraíso da vida, né? Nos dias atuais. Isso até parece um roteiro de filme, né? O raciocinar a ação em termo, momento de temperamento para assimilar a profundidade da estrutura, code igni, né? Você tem a dignidade da ignição de ficar, né? Acolher com o passar e repassar da razão, né? Você vai colher, passar e repassar razão por organizações. E os pontos, né, como eu falei, eles são um nível de organização rítmica. Agora você está definindo os níveis de organização, porque eu não tenho as ondas, os riscos, as ondas não são para nós riscos, né? Vamos voltar aqui, ó. Vamos dizer aqui, ó. Então vamos lá, sem sufonar a gracinha por causa do problema de máquina, né? Ondas são riscos. Isso graficamente falando, né? Então ondas são riscos. E aí os riscos, eles fazem contrastes, né? Eles contrastam o papel do Papaldo, né?
contrasta o papal, né? O papal, né? O papal, né? Ele fará com que eu me lembre da receita contra o risco, né? Que é o mal. Então, como que eu faço coisas contra o mal? Eu organizo bem. Organizo bem. Só que tem que ser um bem que serve para todos. Então vamos dizer que a gente vai criar um universo. Por quê? Para todos se unirem, a gente vai instituir o verso. E o verso, ele é um universo das comunicações. É o que é comum para todos. Agora, em nível de organização rítmica, o que é comum para todos esse organismo vai ser escolificado, eleito e assessorado. Né? Então, esse soro de escola, de estudantil, vai ser o planejamento para a porta abrir para esse ser no sentido do alfabeto, no sentido do número, no sentido numérico, no sentido da física, no sentido da geometria, no sentido da física. Como que eu represento a física? No sentido vamos dizer, no sentido da química, né? Deixa eu ver. Água. No sentido da física, da química, da biologia. A gente pode. Física, a gente pode fazer um raio. Química, a gente pode fazer um fogo, né? E biologia, a gente faz uma árvore, sei lá. Ou animal, sei lá. Então, a gente tem uma tábua de universo para todas as descrições possíveis, né? Essa é a tábua. Essa é a tábua científica, né? Física, química. Só que tudo descende da transformação dos riscos. Dos contrastes, né? E aí os riscos se tornam seguros e a gente herda segurança. Então, obrigado, Pai, pela segurança que temos hoje de estarmos uns com os outros, né? Praticando a comunhão, a comunicação dessas formas de bem. Obrigado por podermos ir para a faculdade, podermos nos unir com as pessoas para sermos rangers, né? No sentido da possibilidade de inaugurar essa relação de comunicação, né? Então vamos lá, ó. Pontuações e sinais gráficos. Então tudo isso vai nos ensinar, lembrando que essas pontuações que a gente vai ver agora são formas de organizar o ritmo dos universos
em organização. Então, como o nosso ritmo vai lidar nesses universos em organização? Mediante aos sinais. Então, seguindo os sinais, a gente vai estar sobre o ritmo e vai se sentir bem com o passar da obediência a esses sinais. E a vírgula é um sinal, né? É um dos 7 pecados capitais, né? É um dos 7 sinais que precisa ser obedecido, né? Obedeça a vírgula. Por quê? Ela vai te ajudar a se manter no ritmo da organização. Então, quando você tem um texto, você tem uma sensação acontecendo, quando você precisa de fazer a manutenção dessa sensação, você precisa de uma vírgula, de uma pausa sobre esse altar de sensação que está coligada a você nesse momento de oração, né? De comunicação com as coisas grandes, ou seja, o altar da vida que você sobe quando vive. Função principal: marcar pausas sintáticas, não respiratórias. Usos corretos mais cobrados. Espera aí, marcar pausas. Sintáticas. Não respiratórias. Uso correto mais cobrado: superar termos enumerados. Comprei livros, cadernos e canetas. Superar não, desculpa. Então vamos lá. Primeira forma da vírgula: separar termos enumerados. Então, quando a gente tem uma enumeração de termos, a gente precisa de marcar uma separação deles, porque a instrumentação fonética rítmica da fala ou percepção é notada. Então, veja bem, quando você está em um museu e você tem um quadro aqui, um quadro aqui, um quadro aqui, você vai instituir um ritmo de apreciação para as telas, para os quadros e suas respectivas leituras. Então você vai ver a primeira, vai denotar a primeira, depois vai denotar a segunda e a terceira. A mesma coisa é quando você está na literatura e lhe é dado de forma veiculativa, né, no sentido da literatura, de você estar receptando aquelas informações. Quando o arquiteto da linguagem, né, o autor, ele cobrar de você, né, uma denotação, a denotação não, uma recepção dos sinais que são coligados em enumeração, ele vai estimular você a frear a leitura, né? Porque se você ler tudo sem a vírgula, você não vai anotar colinergicamente, ritmicamente, a informação que está ali
te chamando a atenção, né, pelo dado que ali contém, né? Por isso que às vezes menos informação é mais, né? A gente se carrega mais de atenção quando você tem menos informação ali naquele anúncio, né? Talvez. Isso depende de qual época, depende de qual pessoa, né? Depende da prece, né? Então veja só, imagina que não tenha vírgula aqui. Comprei livros, cadernos e canetas. Comprei livros, cadernos e canetas. Então, olha o ritmo como é que muda. Comprei livros, cadernos e canetas, né? Você tem um teor obediente que lhe pausa em frações de segundos para que você submeta melhor a tônica assinalada por livros, né? Comprei livros, cadernos e canetas. Comprei livros, cadernos e canetas. É um sinal rítmico que às vezes a pausa é uma fração de segundos. Isolar orações explicativas. Isolar os alunos que estudaram passaram. Então, quando a gente isola essa oração explicativa, a gente enfatiza a explicação. Não é? Então, a gente enfatiza a explicação, né, dando ela um charme de vírgulas, né? Um brinco, né? Eu diria um brinco. Então vamos ver, ó. Os alunos que estudaram passaram. Os alunos que estudaram passaram. Né? Você gera uma enfatização, né? Para quem lê, isso aqui é muito incandescente para quem está sobre o processo de leitura, sobre o estado, né? Então, isolar orações explicativas, isolar apostos, apostos. Machado de Assis, grande escritor, nasceu no Rio de Janeiro, né? Eu preciso de ver aqui, ó. Para falar com mais. Aposto é um termo acessório na frase que explica, especifica e resume ou enumera outro termo, funcionando como comentário ou detalhe adicional, geralmente separado por vírgulas, dois pontos ou travessão. Como em Maria, minha irmã, viajou. Ou gosto de frutas, maçãs, bananas e laranjas. Então, naquele caso, a enumeração era um oposto, né? Isolar aposto e separar adjuntos adverbiais deslocados. Adjuntos adverbiais deslocados. O que isso quer dizer, né? Separar adjuntos adverbiais deslocados. Ontem fiz a prova. Ah, tá. É porque esse ontem aqui
não é o lugar dele, né? A estrutura correta de uma frase é: você coloca o sujeito, verbo e complemento, né? Essa é a estrutura correta de uma oração. Se você começa a oração por exemplo, ontem. Ontem não é sujeito, né? Você desloca o advérbio de lugar, né? Ontem. Ontem tem que vir depois aqui, ó. No complemento, nessa parte aqui, ó. Então, quando você utiliza ontem, que é o advérbio de tempo. Ontem, advérbio. Você deslocou a. Ontem teria que estar aqui, ó, né? Por exemplo, ó, fiz a prova. Veja só, eu fiz a prova ontem, certo? Quando você pega o ontem e coloca aqui, ó, ontem fiz a prova. Você deslocou o advérbio para frente, então você coloca vírgula para assinalar que esse advérbio foi deslocado, né? Então, é isso. Uso indevido. Clássico. Vírgula entre sujeito e verbo. Então, vamos por aqui, ó. Cuidado. Vírgula entre sujeito e verbo. Não precisa, né? Porque isso é uma oração comum, né? Os candidatos estudaram muito. Não precisa. O certo é os candidatos estudaram muito, tá certo. Porque, ó, os candidatos, sujeito, estudaram, verbo, muito, complemento, né? Então não precisa aí vírgula entre sujeito e... Questão típica. A retirada da vírgula altera o sentido. Explicativa, informação acessória e restritiva, informação essencial. Então escolhe. Vejam só. A retirada da vírgula altera o sentido? Essa é a questão. Ó. Altera o sentido. Explicativa, informação acessória. Restritiva, informação essencial. Se você tira a vírgula, você às vezes altera o sentido. Informação acessória. Eu não entendi bem. Explica melhor. A retirada da vírgula altera o sentido? Com vírgula explicativa, sem vírgula restritiva. A ideia central é esta. Então, isso aqui é com vírgula. E aqui é sem vírgula. É restritiva. Oração explicativa com vírgula. O que é? Ela apenas explica, comenta algo ou já está definido. Não serve para escolher ou limitar. Pode ser retirada sem mudar a ideia principal. Exemplo: os alunos que estudaram passaram na prova.
Interpretação. Todos os alunos estudaram. A informação que estudaram é acessória. O foco é os alunos passaram. Retirar a vírgula muda o sentido? Sim, porque vira restritiva ou gera outro significado, né? Os alunos que estudaram passaram na prova. Então, quando você tira a vírgula, você gera um sentido de restrição, né? Que só os alunos que estudaram passaram na prova. Quando você coloca vírgula, você diz assim, os alunos que estudaram passaram na prova. E você não restringe, né? Só os alunos que estudaram, né? É acessório. Oração restritiva sem vírgula, o que é? Ela restringe, seleciona, define quem exatamente. Não pode ser retirada, senão o sentido muda totalmente. Exemplo. Os alunos que estudaram passaram na prova. Interpretação. Nem todos os alunos passaram. Passaram apenas os que estudaram. Informação essencial. Colocar vírgula aqui mudaria o sentido? Sim, porque deixaria de selecionar, né? Não é só os alunos que estudaram passaram na prova. Deixa eu ver. Frase. Os candidatos chegaram cedo, fizeram a prova. Todos chegaram cedo. Que chegaram cedo. Os candidatos que chegaram cedo fizeram a prova. Só alguns chegaram cedo. Então a vírgula, ela com vírgula, ela explica, né? Os alunos que chegaram cedo fizeram a prova. Então todos os alunos, né? Ela está se referindo os candidatos. A ênfase é os candidatos, né? Aqui a ênfase é a restrição, os candidatos que chegaram cedo. Ou seja, que só os que chegaram cedo. Regra mental para a prova. Pergunte-se: essa informação escolhe quem? Sim. Escolhe quem? Sem vírgula. Não. Então, o que pode ajudar na hora da prova é perguntar se essa informação escolhe quem. Informação escolhe quem, né? Essa informação escolhe quem? Sim. Então ela não tem vírgula. É restritivo. Se não, ela não é restritiva, tem vírgula e é todos, né? O contexto pode ajudar. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre os sinais, né? Sinais, né? Essas mudanças repentinas do ritmo cardíaco, o medo, esses sinais, essas pontuações em filmes, né? Se você vai prestar prova, faculdade, né? Que é para o pessoal com mais poder aquisitivo para cinema, é bom que você saiba, né? Sobre essas pontuações, né? Esses sinais. Músicos, né? Gostam muito de pontuações, né? Isso aí é legal porque
de uma hora para outra o seu organismo muda, e aí é porque você está lendo uma mensagem. Às vezes a mensagem que você está lendo, você não está enxergando ela, mas o seu organismo tá. E aí não tem como você falar mentira, né? O seu organismo tá vendo, então tem alguma coisa ali. É igual você colocar uma gota de óleo em um tanque de água. Você talvez beba água e não perceba que ela tem óleo, mas ela tem uma partícula de óleo no tanque, na água. Então isso é muito legal. Isso facilita as pessoas até mesmo a acreditarem em Deus, né? E, eu não vejo, mas ele está aqui, né? Então tem essas questões. E tem vários motivos para isso, né? A gente reconhecendo a gente vai gerando um estado de humildade e valor. Mas é claro que eu acho grotesco, cara, quando as pessoas falam que a pessoa humilde é aquela que ajoelha no chão e bababá e lá e lá. Eu acho que a humildade ela é única para cada uma das pessoas e para cada tipo de contexto. Então, a humildade não é, ela tem marca, né? Ela não é só seguir uma receitinha, não. Tá bom? Lá fica aí a dica. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço para vocês e fui!